Presta atenção. Se essa oração chegou até você agora, não foi coincidência. Existe algo travado na sua vida e você sabe disso. Você já tentou, já insistiu, já bateu em portas que simplesmente não se abriram. E o pior é ver todo mundo avançando, enquanto você parece estar no mesmo lugar. Mas escuta isso com muita atenção. Deus está prestes a abrir um caminho. Exatamente onde você achou que não existia saída. E se você sair desse vídeo agora, talvez você perca aquilo que Deus quer destravar hoje na sua vida. Então fica, porque essa oração é para quem está no limite. Pai amado, olha para essa pessoa que está aqui agora, porque ela não chegou até aqui por acaso. O Senhor conhece o coração dela, conhece o cansaço que ela carrega, as noites mal dormidas, os pensamentos que não param, a ansiedade que aperta o peito. Essa pessoa tem tentado, Pai, tem lutado em silêncio, tem dado o seu melhor, mas parece que nada flui. É como se existisse um bloqueio, como se toda vez que ela está perto de conseguir, algo dá errado, portas que se fecham, oportunidades que somem, planos que não se concretizam. E o mais difícil, Senhor, é ver outras pessoas avançando, prosperando, conquistando, enquanto ela se sente parada, esquecida, deixada para trás. Quantas vezes ela já se perguntou: por que comigo é tão difícil? Será que Deus esqueceu de mim? Mas o Senhor viu cada lágrima escondida, cada momento em que ela quis desistir, cada vez que ela respirou fundo e continuou. O Senhor sabe da luta dentro da mente, das batalhas que ninguém vê, das inseguranças, dos medos, das frustrações. E mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo sem entender, ela ainda está aqui. E isso, Pai, já diz muito, porque quem continua, mesmo quebrado, é porque ainda carrega fé, mesmo que pequena. E hoje, Senhor, essa pessoa não quer apenas ouvir palavras bonitas. Ela precisa de uma resposta, de um sinal, de um caminho que se abra de verdade. Então toca agora no mais profundo do coração dela, porque essa oração é para quem chegou no limite, mas ainda escolheu não desistir. Senhor, existe uma batalha acontecendo que ninguém está vendo, porque por fora, essa pessoa até tenta parecer forte, tenta sorrir, tenta continuar, mas por dentro é uma guerra constante, é a mente que não descansa, é o coração apertado, é a sensação de estar sempre lutando e nunca chegando. Parece que tudo exige o dobro de esforço, e mesmo assim, os resultados não vêm. É como correr, correr, correr e continuar no mesmo lugar. E o mais difícil, Pai, é quando ela começa a sentir que algo está bloqueando o caminho. Como se existisse uma força invisível dizendo: você não vai conseguir, não é para você, desiste. E isso cansa, cansa tentar e não ver resultado, cansa orar e não ver resposta imediata, cansa acreditar, quando tudo ao redor diz o contrário. E tem dias, Senhor, que ela até levanta, mas por dentro já está exausta. Tem dias que a fé balança, que a dúvida aparece, que o silêncio pesa, mas mesmo assim ela continua. Continua porque, no fundo, ainda existe uma esperança. Mesmo pequena, mesmo frágil, ainda existe algo dentro dela dizendo: não acabou. E é exatamente nesse lugar, Pai, no meio dessa batalha invisível, que o Senhor começa a agir. Porque quando ninguém vê, o Senhor está vendo. Quando ninguém entende, o Senhor está entendendo. E quando tudo parece travado, é aí que o Senhor começa a preparar o caminho, mesmo que ainda não seja visível. Agora escuta isso com muita atenção. Nada disso que você está vivendo é por acaso.
Essa sensação de bloqueio, essas portas que se fecharam, essas tentativas que não deram certo, não são o fim da sua história. São parte de um processo, mesmo que você ainda não consiga entender. Porque enquanto você pensava que tudo estava dando errado, Deus estava te protegendo de caminhos que não eram para você. Enquanto você achava que estava sendo rejeitado, Deus estava te redirecionando. Enquanto você via portas se fechando, Deus estava impedindo que você entrasse em lugares que iriam te ferir lá na frente. E eu sei, na hora dói. Parece injusto, parece abandono, parece silêncio, mas não é ausência de Deus, é direção. Você não está parado, você está sendo alinhado. E tem algo muito forte nisso tudo. Você não chegou até aqui por acidente. Essa oração que você está ouvindo agora não apareceu do nada. Existe um propósito nisso. Existe um momento sendo preparado. Existe algo sendo organizado no mundo espiritual, mesmo que você ainda não veja no natural. Porque Deus não perde controle de nada. Nada passa despercebido. E aquilo que parecia atraso vai se revelar como livramento. Aquilo que parecia perda vai se transformar em direção. E aquilo que parecia o fim vai ser exatamente o ponto onde o seu caminho começa a se abrir. Então não desiste agora, porque a virada pode estar mais perto do que você imagina. Pai amado, a nossa fé não está baseada apenas no que sentimos, mas na Tua palavra, que não falha. E está escrito no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, e que nos guia pelas veredas certas, pelos caminhos de justiça. Mesmo quando não entendemos, o Senhor está direcionando. E também está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não é sobre ter controle, é sobre confiar, mesmo sem ver. E quando tudo parece inseguro, quando o medo tenta dominar, a tua palavra nos lembra no Salmo 91 que o Senhor envia anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ou seja, Pai, mesmo quando a pessoa não percebe, existe proteção, existe cuidado, existe direção, existe um Deus que está trabalhando, em silêncio, mas com propósito. E é por isso que hoje nós nos agarramos a essa promessa. Não importa o que os olhos estão vendo agora, a tua palavra continua sendo verdade. E se você acredita nisso, faz um ato de fé agora. Escreve nos comentários: eu entrego meu caminho a Deus. Porque quando você declara, você fortalece a sua fé e posiciona o seu coração no lugar certo. E continua comigo, porque o que vem agora é a parte mais forte dessa oração. Pai, chegou o momento mais profundo dessa oração. Porque não dá mais para fingir que está tudo bem. O Senhor está vendo agora. Essa pessoa que tentou ser forte por tanto tempo, que segurou o choro, que engoliu a dor, que disse, vai dar tudo certo, mesmo quando por dentro estava desmoronando. Senhor, quantas vezes ela quis desistir? Quantas vezes pensou em parar? Quantas vezes se sentiu cansada demais para continuar? E mesmo assim, ela está aqui. Talvez sem forças, talvez sem respostas, talvez até sem entender o porquê de tanta luta, mas ainda está aqui. E isso, Pai, não é fraqueza, isso é resistência. Só que agora, ela não quer mais lutar sozinha. Chegou no limite. E quando alguém chega no limite, não precisa de explicação, precisa de intervenção. Então, Senhor, entra agora nessa situação, entra nessa vida, nessa mente, nesse coração. Porque tem coisas aqui que ela já não consegue resolver sozinha. Tem portas que ela não consegue abrir. Tem caminhos que ela não consegue enxergar. Tem batalhas que ela não consegue vencer. E talvez, pela primeira vez,
Ela está pronta para soltar tudo. Soltar o controle, soltar o medo, soltar a tentativa de resolver do próprio jeito. E dizer: Deus, eu não consigo mais. Agora é contigo. Então recebe, Pai, essa entrega verdadeira, essa oração sincera, esse coração cansado, porque é exatamente aqui, no ponto mais baixo, que o Senhor começa a agir com mais força. Em nome de Jesus, eu declaro agora, sobre a sua vida, todo caminho que estava fechado, se abrindo agora, toda porta trancada, sendo destravada agora, toda barreira invisível, sendo quebrada agora. Aquilo que foi travado, aquilo que foi impedido, aquilo que parecia impossível, está sendo liberado neste momento. Se existia inveja, cai por terra agora. Se existia palavra contrária, perde a força agora. Se existia atraso, está sendo removido agora. Porque Deus está entrando na sua história e mudando o rumo das coisas. O que não andava, vai começar a fluir. O que não acontecia, vai começar a acontecer. O que estava parado, vai se mover. Receba isso com fé. Deus está abrindo caminhos onde não existia saída. E aquilo que parecia o fim, vai se transformar em um novo começo. Agora, declare com fé: os meus caminhos estão se abrindo agora. Amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa oração encontrou você no momento exato. E se algo tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu arrepio, se essa mensagem falou diretamente com você, é porque Deus já começou a agir. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda não tenha acontecido, algo já foi destravado hoje. Porque toda oração feita com fé move o que está invisível antes de aparecer no visível. Então guarda isso no seu coração. O caminho pode até parecer fechado agora, mas Deus já está trabalhando para abrir. E o que Ele começa, ninguém pode impedir. Agora, faz um ato de fé comigo. Escreve aqui nos comentários: Deus está abrindo meus caminhos. Não escreve por escrever, escreve acreditando, porque quando você declara, você ativa sua fé e fortalece aquilo que Deus está fazendo. E se essa oração te ajudou, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje e volta amanhã. Porque essa é apenas a primeira de uma sequência de orações que vão transformar a sua caminhada. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. E isso é só o começo.